Já, Silvia? Não, né? Pode? Pode comer, tomar chope. Gente, boa noite a todos. Vamos acerenando os nossos corações. Vou fazer uma leitura para preparar o ambiente do livro Seara dos Médiuns, baseado na questão 301 de O Livro dos Médiuns. Mediunidade e trabalho. Diante das obrigações naturais que a mediunidade impõe na sua prática, muitos companheiros trazem à baila desculpas diversas que lhes justifiquem a fuga, embora demonstrem vivo interesse na aquisição de poderes psíquicos. Afirmam que a tarefa exige muito trabalho. Entretanto, ninguém consegue cultivar viçoso canteiro de couves sem dispensar-lhe assistência contínua. Alegam que o assunto é quase tumultuado por muitas criaturas ignorantes, esquecendo-se de que eles mesmos, sem os benefícios da escola, estariam compulsoriamente entre elas. Asseveram que a realização reclama longo tempo. Contudo, a obtenção de um título especial em qualquer profissão solicita a experiência de anos a fio. Queixam-se de que o serviço atrai o sarcasmo de muita gente. Mas se o homem foge de semear, porque a lama da gleba lhe macule superficialmente os braços, ninguém lavraria a terra. Clamam que a obra grava pesados tributos em disciplina. No entanto, apagado trapezista, para impressionar favoravelmente num parque de diversões, é compelido a ginástica e exercícios incessantes. Dizem que o mandato pede excessiva renúncia. No entanto, sem o sacrifício dos operários do progresso, as máquinas poderosas que assinalam a civilização da atualidade não existiriam no mundo. Não admitas possa haver construção útil sem estudo e atividade, atenção e suor. O diamante é habitualmente retirado de terreno agressivo. Humilde folha de alface, para servir anônima, cresce fazendo força. Mediunidade, na lavoura do espírito, é igual à planta nobre na lavoura comum. Deus dá a semente, mas para que a semente produza, não prescinde do esforço de nossas mãos. Querido Mestre Jesus, irmão amado, em teu nome, pedimos a compreensão e o amor, para que nos conduza a Deus, nosso Pai de amor. Para que possamos entender verdadeiramente que somos seus filhos. Porque quando alcançarmos essa dimensão espiritual, esta grandeza de que somos herdeiros do universo, que somos filhos do Pai, que nos ama profundamente, que nos criou para a perfeição, que nos criou para a luz. Aí sim, seremos aqueles filhos detentores de fé, de coragem moral e espiritual. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos em busca de estabelecermos laços de fraternidade, em busca do conhecimento, da espiritualidade, da mediunidade, para que possamos, naturalmente, traçarmos laços, não apenas entre nós encarnados, mas com aqueles irmãos nossos que, na dimensão espiritual, também, como nós mesmos, querem a sua evolução, o trabalho, a conquista e o progresso espiritual. E acreditando nisso, é que mais uma vez nos reunimos para o estudo,
para a prática deste exercício de alcançarmos uma percepção mais ampla da espiritualidade. Estejam conosco espíritos amigos que na dimensão espiritual coordenam essas atividades e que possamos todos ter uma boa noite. Abençoe-nos sempre, que assim seja. Então, boa noite, gente. Então, nós vamos da unidade prática, número 7. Dá para você voltar um? Obrigada. Percepção e análise dos fluidos. Deu certo? Ficou bom? Tá. Então, nós vamos estudar percepção e análise dos fluidos. Então, a gente está sempre retomando. Vocês podem perceber que a gente vai sempre retomando. Eduardo. Olha lá. Nós estudando sempre. Deus, né, causa primária de todas as coisas. Depois, Deus criou o princípio espiritual, que no decorrer da evolução, do decorrer das eras, tornou-se o espírito. Certo? O princípio espiritual tornou-se o espírito com as encarnações, com o correr das eras. E ele criou o fluido cósmico universal, ou o princípio material, que vem a ser a matéria. Né? O fluido cósmico universal é a mesma coisa que matéria. Só que a matéria nos diversos estados. A gente conhece sólido, líquido, gasoso. Né? Então, a gente sabe que tem o plasma, tem os fluidos, a gente vem aprendendo que existem outros tipos de matéria. Então, a matéria. E o perispírito, que também é matéria, porque o espírito sozinho não anda, ele não fica sozinho. Ele tem que estar sempre acompanhado do perispírito para que ele possa agir sobre a matéria. Então, o perispírito também é um tipo de matéria que é retirado do fluido cósmico universal do globo onde o espírito vai encarnar. Então, princípio material, matéria, né, e o perispírito são tirados do fluido cósmico universal, que vem a ser a matéria nos diversos estados. Pode passar. De novo, só para a gente repetir e reforçar bem. Deus, inteligência suprema, espírito e matéria ou fluido cósmico universal nas diversas ponderável, imponderável, nos diversos estados. Então, a gente tem o sólido, a água, a planta, o átomo e os fluidos e tudo é mais, é matéria. Mais isso. Pode ir mais. Até completar a figura. Aí, opa, uma. Então, o que vem a ser esse perispírito? A gente já estudou também. O perispírito é uma estrutura que se forma pelo poder da mente do espírito, pelo aprendizado que ele vai adquirindo nas evoluções. Conforme a gente vai evoluindo em espírito, a gente vai conseguindo inconscientemente agregar esse fluido cósmico universal, de maneira que a gente mesmo que faz o nosso próprio perispírito, a gente constrói o nosso perispírito. Né? De acordo com a nossa evolução e de acordo com o globo, com o orbe em que vamos habitar. Então, todos aqui que estamos na Terra, nós conseguimos, com o poder do nosso pensamento inconsciente, que a gente inconscientemente busca nas diversas vivências e consegue agregar desse fluido cósmico universal a matéria melhor que existe, segundo o nosso estágio evolutivo, para que a gente possa produzir o nosso perispírito. Então, cada perispírito ele tem lá uma densidade, um peso específico, porque cada criatura produz o seu. Uma criatura mais elevada, ele retira do orbe terrestre a matéria, o fluido cósmico universal que tem de melhor, de mais quintessenciado, de mais leve, de mais puro. Então, o seu perispírito é mais leve, mais puro, mais moldável, mais
mais fácil de lidar. E a pessoa mais ignorante, menos evoluída, ela automaticamente, inconscientemente, ela busca no fluido cósmico universal a matéria mais densa para poder formar o seu perispírito. Então, cada criatura tem um perispírito diferente. Pode voltar só um pouquinho? O perispírito, então, é constituído de fluidos, energias, e ele é processado sob o influxo do espírito. Então, a gente, através do nosso perispírito, a gente absorve toda essa energia, processa no nosso centro de força, conforme a gente percebeu. Pode passar agora. Olha lá. Então, a criatura encarnada, ela é constituída de... Ela é um espírito que tem um perispírito e um corpo físico. Então, nós somos espíritos. O nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho. Mas para que o espírito possa trabalhar com o corpo físico, que é matéria mais densa, ele precisa do perispírito, que é uma matéria também, mas menos densa. Então, ela faz uma ligação entre o corpo físico denso e o espírito, que é o espírito. O espírito não conseguiria agir sobre a matéria. Então, o ser encarnado, ele é dessa forma aí. Se a gente estiver desencarnado, como é que a gente é? A gente tira o corpo físico só. A gente é espírito e perispírito, estando desencarnada. Seja lá onde for, conforme a gente tiver evoluído, quanto mais evoluído, mais sutil, mais quintessenciado é o perispírito. Mas a gente ainda tem perispírito, certo? Então é isso aí, podemos seguir. Que relação é essa do espírito com o perispírito? Eu já falei, olha lá. O espírito sente, pensa, né? E para ele poder agir no corpo e no ambiente, ele precisa do perispírito. E o perispírito é que faz a ligação com o corpo e com o ambiente, certo? Então é assim que funciona. O espírito quer... Ele transmite através do perispírito aquele desejo e o corpo executa. E é uma linha de mão dupla. O corpo também, o corpo sente alguma coisa, o perispírito transmite e o espírito sente, né? Então, o corpo, porque por algum motivo desequilibrou lá os seus hormônios e ele ficou depressivo fisicamente. Né? Vamos falar de uma doença física. O perispírito transmite isso e o espírito se sente deprimido. Não é? Da mesma forma, o espírito está deprimido, supondo. Transmite através do perispírito pelo corpo e o corpo se desarranja por conta dessa sensação do espírito. Podemos? Pode ir até formar a figurinha toda. Então, quando a gente está encarnado, a gente absorve energias, fluidos, vibrações e pensamentos. E isso ocorre automaticamente, a gente nem percebe. A gente está vivendo, está andando e está absorvendo todas essas energias. E elas são processadas pelo centro de força e, através desse processamento, há uma expansão da nossa aura, do nosso hálito mental, conforme diz André Luiz. Então, vocês podem ver, aquele vermelhinho que está em volta do homem, todo mundo tem essa expansão energética. Todo mundo tem isso, uns mais, uns menos, mas todo mundo tem essa, porque a gente capta a energia, o perispírito metaboliza através do perispírito e ela exala, ela sai um pouco do corpo, né? Pode até formar a figurinha toda também de novo. E tem mais, a gente tem essa aura, né, em volta da gente, e a gente, sempre que a gente pensa em alguém, que a gente sintoniza com essa pessoa, que a gente automaticamente está mandando energia para aquela pessoa. A pessoa vai receber ou não, dependendo da sintonia que ela estiver conosco, né? Então, a mocinha pensou no rapaz, ela automaticamente transferiu a energia,
o rapaz só vai receber essa energia se ele estiver na mesma sintonia, sendo ela boa ou ruim. Por isso que a gente, desde o começo, a gente vem pedindo, falando para nós todos aqui, a gente não pede para vocês, a gente fala para a gente também, vigilância no pensamento. Porque o nosso pensamento, mesmo que a gente não tenha vontade de fazer o mal para o outro, mas um mau pensamento, se a pessoa estiver sintonizada, pode alcançá-la. E da mesma forma que um bom pensamento, mas bom pensamento sempre é bom. Então, a gente pode estar sempre pensando bem e emitindo energias positivas para as pessoas, certo? Então, a gente tem essa capacidade de emitir e receber a energia das pessoas e dos ambientes, certo? Pode passar. Aí, acho que isso que semana passada vocês viram, né? Até formar tudo, ó. Isso. Opa! Então, a gente estando em equilíbrio, a gente estando com o pensamento positivo, com o pensamento elevado, as energias boas chegam e penetram na nossa aura. Vai nos alimentar, porque o perispírito está lá com os seus chakras, girando essas energias positivas, nos dando equilíbrio, certo? E as ruins? Pela lei da sintonia, a energia ruim ela é rechaçada. Ela não é aceita porque eu estou em equilíbrio e em harmonia. Então, ela não vai me alcançar. Podemos passar para a outra. Aí, vocês viram, a energia ruim entrou todinha no desequilíbrio. Ela até se fundiu, né, a aura dele. E a boa energia, ela recebe como que uma barreira, porque a lei de sintonia não permite que a boa energia penetre na nossa aura, que nos faça bem. Porque muitas vezes a gente vem tomar o passe, fala assim, ixi, eu não gosto de tomar o passe naquele centro espírita. Eu não sinto nada, nem adianta nada eu tomar. Ou então, eu não gosto de tomar passe com determinada pessoa. Por quê? Porque eu não estou na sintonia de receber. Podia ser o maior passista, podia ser... fosse quem fosse, se eu não estou aberta para receber, eu não recebo. O maior exemplo que a gente tem disso é Jesus, não é? Jesus, quando passou na Terra, ele fez várias curas que a gente sabe, mas ele não curou todo mundo. Ele curou quem estava aberto para receber aquilo e quem estava naquele momento que podia ser libertado, né? Daquela energia. Eu estou falando Jesus não nos comparando absolutamente, mas mostrando que nenhum espírito com o grau de evolutivo de Jesus, ele tem condição de alterar uma lei universal, que é a lei de sintonia, certo? Então, a gente tem que estar sempre buscando essa sintonia positiva. Opa. Além de tudo isso, da gente ter essa aura, da gente poder doar e receber fluidos, a gente encarnado, corpo físico, espírito, perispírito e corpo físico, a gente não fica quietinho no nosso corpo. A gente, além de tudo, a gente ainda tem essa capacidade, pela propriedade do perispírito, de desdobrar o nosso perispírito. Ou seja, o nosso espírito não fica coladinho aqui no nosso corpo, né? O perispírito, a gente está percebendo ali que ele tem essa capacidade de se desdobrar. O amarelinho lá em cima é o espírito, que é ligado no perispírito, que, por sua vez, é ligado ao corpo. Mas ele tem essa capacidade de se afastar em alguns momentos, né? Na hora do sono, na hora do devaneio, no estado alterado de consciência, na concentração, na reunião mediúnica. Em algumas pessoas que têm a mediunidade muito ostensiva, ele já anda meio de ladinho, ele já não fica nem muito coladinho, então ele já é meio desfocado mesmo. Então, por isso que a pessoa tem vidência normalmente. São pessoas mais difícil da gente ver, mas geralmente é assim, né? Podemos seguir. E a gente sabe que, como eu disse, que a gente tem essa capacidade de doar fluidos, receber fluidos, nós encarnados. Os desencarnados também têm essa facilidade de doar os fluidos para a gente e da gente receber ou não.
pela lei de sintonia. Então, se eu sou uma criatura, conforme está na figura ali, uma criatura dada ao vício, então eu estou com essa sintonia. Aquela criatura que está do lado dele ali é um desencarnado, que o está induzindo a beber. Mas também do lado de cá tem um encarnado, que também é amigo dele, que o está induzindo também a beber. Lá fora estão os seres de luz querendo ajudar, mas eles não conseguem entrar ali dentro porque, pela lei de sintonia, ninguém vai prestar atenção neles. Certo? Então, é assim que funciona a absorção dos fluidos. Né? Cada um vai respirar, vai se alimentar do fluido que mais se afiniza. Certo? Então, esse daí é uma influenciação negativa, né? que pode ocorrer. Podemos passar. Aqui já se trata de uma obsessão. Né? A pessoa que está atrás lá é um espírito com ideia de vingança e ele fica constantemente jogando essas energias negativas na criatura e a criatura está sintonizada nessa criatura. A gente sabe pela reunião mediúnica, geralmente é pela culpa, pelo arrependimento, que ela sabe que fez alguma coisa e ela se sintoniza. E ela sente mal, sente depressão, sente tristeza, por conta dessa influenciação, por essa troca de fluidos. Podemos. Mas também, por outro lado, existem influenciações boas, né, gente? Não só a ruim. Aqui eu botei a figurinha da criança. A criança está tocando uma flautinha e ali está o amiguinho dela lá, né? Eles estão ali. Não que ela esteja conversando com o amiguinho, mas o amiguinho é o anjinho dela, está sempre acompanhando. Isso aí é uma figura, podia ser um anjão, o que fosse, mas a gente tem sempre um mentor espiritual, sempre uma criatura que nos ama, que nos ajuda na nossa caminhada. Não quer dizer que ele esteja sempre ao nosso lado, mas ele está sempre sintonizado conosco. Toda vez que a gente pensar neles, nossos fluidos vão se trocar, né? Então a gente tem esse companheiro, que às vezes ele tem outros trabalhos, mas a gente está sempre sintonizado. Podemos mudar. Ali, o outro anjo guardião, né? A criatura está bem, está lá estudando, equilibrada, num estado. E o anjo guardião ali do lado, né? Inspirando, né, passando energia positiva, a criatura está tranquila, está serena, num ambiente bom. Então, é assim que funciona essa troca energética. Bom, até agora nós estamos falando do cotidiano, né, gente? Nós sabemos que todos nós somos médiums. Todo mundo é médium. Todo mundo tem essa capacidade de absorver, de perceber os fluidos de uma pessoa, de um ambiente. Algumas pessoas mais, algumas pessoas menos. Quem de nós que às vezes não chegou num ambiente e falou, nossa, esse ambiente está pesado, está ruim, né? Porque o ambiente está com energia ruim, mas eu percebi por quê? Eu me sintonizei com o ambiente, então eu tenho que prestar atenção, fazer uma prece, me elevar para que aquele ambiente não me faça mal, não é? Porque a gente está aqui na vida, na vida de relação, a gente vai travar conhecimento com várias pessoas. Então, a gente tem que saber se proteger, elevando esse padrão vibratório para a gente poder frequentar um lugar, às vezes, que não é tão bom, mas que a gente tem que ir por força do trabalho, por força de uma reunião de família, de alguma coisa, a gente vai, mas a gente se protege, né? Isso é no dia a dia, no corriqueiro que eu estou falando. Existem pessoas que têm mais ou menos facilidade para isso. Tem gente que a gente costuma falar assim, é meio borrachudo, não sente muito nada, né? Ele entra, sai e não tem muito essa percepção. Ele não consegue muito perceber isso aí, né? Mas tem gente que tem mais aflorada essa percepção. Agora vamos falar especificamente de quem é médium ostensivo. Ou seja, aquela criatura que tem a capacidade de entrar em contato com espíritos para fazer uma comunicação mediúnica. A lei de sintonia é a mesma. A lei de absorção e rejeição de fluidos é a mesma, tanto para o médium ostensivo como nós todos que somos médios, mas não ostensivos. Então, como é que funciona a comunicação mediúnica? De médium mesmo, que o médium sabe que ele percebe o espírito.
tem o espírito comunicante com o seu perispírito respectivo. Está lá. Não existe espírito sem o perispírito. Ele transmite o pensamento, a sensação, a energia dele para o perispírito do médium. Olha lá, o corpo do médium está do lado, o perispírito afastou um pouquinho, né? Então, ele conseguiu perceber as sensações do comunicante, e o perispírito, eu disse que ele é aquele corpo de ligação, né? Entre o espírito e a matéria, ele transmite para o corpo, e o corpo fala, ouve, vê, dependendo do tipo de mediunidade que essa criatura tem, né? Podemos passar. Então, na reunião mediúnica, funciona mais ou menos assim. Estamos lá na reunião mediúnica. Aquela senhora de blusa azul é a médium, certo? Os outros são os sustentadores. O senhor que está em pé é o orientador. E aquele que está muito irritado, ligado com a senhora, lá, médium, ele é o espírito, certo? E eles estão ligados mentalmente. Então, todas as sensações e percepções que o espírito que está comunicando sente, a médium vai sentir também. Percebam vocês que ela está com uma expressão irada, da mesma forma que o espírito comunicante está. A sua mão está crispada na mesa, ela está irritada, né? Então, porque essa é a sensação do espírito. Não é a sensação da médium. A médium chegou ali calma, serena, se preparou. Então, ela está ali recebendo essas sensações. E essas sensações podem ser subjetivas, né? Que é isso, essa sensação de raiva, de inquietação, e podem ser objetivas também. Às vezes, uma dor de estômago. Se a criatura vem relatando, se o espírito está com essa dor, às vezes o médium sofre isso também. Fala, mas sofre. Ele sente, ele relata isso. Aí vai falar, mas então é difícil ser médium. São ossos do ofício, né? Quem escolheu esse ofício, ou tem essa necessidade nessa encarnação, ele tem que aprender a superar, porque sabe que como eu disse, é uma via de mão dupla, não é? A absorção e a rejeição. Então, da mesma forma que eu recebi toda essa carga energética negativa do espírito, eu transmiti a minha boa para ele. Então, momentaneamente, ele se sente melhor. Ele percebe que está diferente. E é esse momento que pode ser o insight que vai ajudar ele a se perceber espírito e que ele pode modificar, certo? E a gente não trabalha sozinho de novo. Aqui está só representado o espírito mentor, que está ajudando o esclarecedor a conversar com o espírito, né, através da médium. Mas, atrás dele, se você perceber, tem um outro espírito. Então, em volta de todo mundo, tem toda uma equipe espiritual trabalhando para ajudar esse espírito comunicante e as criaturas que estão trabalhando em volta. E como é que a gente vai receber toda essa ajuda? Tanto o espírito comunicante, como o médium, como o dialogador e as pessoas que estão fazendo. De que forma? Estando sintonizado, com o pensamento elevado, em prece, que a gente possa ter isso, não só no momento da reunião, porque isso a gente não improvisa. A gente tem que ter isso no nosso cotidiano. Por isso que a gente vem falando para vocês que, cotidianamente, a gente tem que buscar a nossa reforma íntima. A gente tem que buscar renovar tudo que existe de ruim dentro de nós, que a gente acha, cada um que vai saber o que é ruim dentro de si. Não é o outro que vai se julgar. E tentar corrigir todas essas dificuldades, para poder estar mais elevado, para poder receber energias mais positivas. E, da mesma forma que, em ele sendo médium ostensivo, todas essas sensações que as pessoas sentem mais ou menos, o médium sente muito. Então, se ele não for uma criatura em equilíbrio, ele vai se desequilibrar mais facilmente. Certo? Então, essa que é a percepção e a análise dos fluidos. Então, a gente tem que aprender a perceber que fluido é esse que eu estou sentindo, se eu quero esse fluido, se eu não quero, se eu posso, né, absorver ou se eu não posso. Mas isso daí é para a aula que vem, absorção e rejeição dos fluidos, que a gente vai aprender, né?
E hoje a gente vai fazer agora um treinamento, né? Nós vamos fazer 20 minutos de treinamento. E a gente vai dar um passinho mais à frente. A gente vai pedir para vocês que vocês tentem perceber o fluido da sala, a energia que está emanando, né? Se vocês conseguem perceber tudo isso, ficando sempre em prece para a gente perceber tudo isso, tá? Então, são 20 minutos de concentração hoje, tá? Podemos, então, ir para